9h44, bom dia, Tiago, bom dia também aos ouvintes. O presidente chamou uma reunião grande aqui no Palácio do Planalto exatamente para discutir essa questão. Chamou o ministro da Fazenda, ministro dos Transportes, de Minas e Energia e convocou também o presidente da Petrobras, Pedro Parente. O governo ele tem uma reunião hoje com os caminhoneiros, logo mais às 2h da tarde, e precisa apresentar uma proposta, uma solução para o problema. Agora, a avaliação, o secretário da Receita Federal também está aqui no Palácio do Planalto, e a avaliação é que a decisão da Câmara ontem de zerar o PIS/COFINS, levando-se em consideração a arrecadação da reoneração, que a reoneração não vai ser suficiente para cobrir esse rombo na arrecadação, não. E é por conta disso que essa reunião está fazendo as contas e vai levar para o Congresso Nacional o que precisa, as alterações que precisam ser feitas agora pelo Senado Federal. O governo também precisa apresentar uma proposta concreta aos caminhoneiros. O presidente pediu uma trégua, mas a sinalização é de que essa trégua não será dada até que o governo apresente uma proposta. Você volta já, Luciana. Professor Vila. Acordou a Margarida, né? Parece uma música. Acordou a Margarida, olê, olê, olá. Dos anos 60, os cavaleiros, e não vou cantar todo, que é o Gutenberg Guarabira. A Margarida é o Michel Temer. É um incapaz em pessoa. É um homem incapaz. Quer dizer, isso, ele vai convocar uma reunião agora, o incapaz, fraco, covarde, né? Que não tem a mínima condição de ser, é um bananão, né? Olha o caos. A questão que pode ocorrer, para o nosso ouvinte de que não é de São Paulo, quando fala em CEAGESP, é o maior centro de abastecimento da América do Sul. Eu queria até da América Latina, eu só não pensei porque a Cidade do México é grande, mas no mínimo da América do Sul é o maior centro de abastecimento. Imagina, então foi entrevistado anteriormente, né? O caos que é criado. Pode ter uma cor, por exemplo, claro que vai começar a desaparecer o combustível, ficar uma corrida, as pessoas ficam desesperadas, daqui a pouco começam a comprar gás, né? E assim vai. E os supermercados, dá uma corrida. Nós já recebemos informação que algumas cidades do interior começam uma corrida aos supermercados. As pessoas começam... Olha o cenário de 48 horas que o banana que preside o Brasil não consegue resolver. Isso daí podia ter sido resolvido sem problemas. Há questões estruturais, são outros 500. Petrobras, monopólio, preço internacional, isso é outros 500. Mas há questões nossas aqui que poderiam ter sido resolvidas rapidamente. Mas que nós temos? Moreira Franco é ministro das Minas e Energia. Né? O Pedro Parente está preocupado com o mercado. O BRF, vai embora, homem, vai pra BRF, some, pede pra sair, né? O presidente, esse não sabe nada, esse tá perdidinho. Então a grande questão, olha o sofrimento, o estresse. Aquele senhor que foi entrevistado, que mandou um vídeo, melhor dizendo, há minutos atrás, do interior de Minas, é o problema dele. Ele é um cidadão brasileiro, ele paga os seus impostos, ele cumpre a lei. Mas nós somos governados ou por ladrões ou incapazes. E muitas vezes ele é ladrão e incapaz. Essa estrutura, essa república não dá. Nós tivemos 2 presidenciáveis aqui que dá vontade de chorar. Um quer invadir tudo, porque diz que existe a propriedade social. Ele é um bobalhão, nem leu a Constituição. E o outro quer resolver o problema plantando abóbora para o porco comer. Bolsonaro e Boulos, cara. E esses caras querem governar o Brasil. É possível. E tem um outro banana lá em Brasília. Mas os brasileiros trabalham, são empreendedores. Quer dizer, essa estrutura não dá. Vamos ver se o bananão que governa o Brasil vai resolver isso até meio-dia. Porque se passar do meio-dia, vai virar um caos, porque a grande questão é que e esse reabastecimento não se resolve da noite para o dia. Vale destacar, não se resolve da noite para o dia. Não pense que o CEAGESP abre os portões e está tudo resolvido. O CEAGESP é o terceiro maior entreposto do mundo. Do mundo. Ou seja, eles não têm previsibilidade, eles não têm planejamento, eles não sabem nada, eles só sabem roubar. Peraí que é a música para o professor. Essa é um festival internacional da canção, Rio de Janeiro, 1967, se não me engano, Gutenberg Guarabira. Denise. Olha, vai ser uma situação que vai deixar reflexos para a economia, inevitavelmente. Você tem um problema de desabastecimento, então é queda de atividade e resultado das empresas. Você tem problemas sérios em relação até às exportações, atraso de embarques de mercadorias. E nós estamos na época de embarque da soja, que é um dos produtos que lideram o comércio internacional do país. Você tem a situação dos próprios caminhoneiros parados, então eles também não estão recebendo. Da mesma forma, a Petrobras também vai perder, porque ela está vendendo menos diesel com essa paralisação toda. Tem essa especulação
especulação financeira que a gente está vendo de preços não só de combustíveis, o professor Vila falava, nós tivemos ontem no Rio de Janeiro o saco de batata vendido a R$500. Então eles não têm o produto, então em determinadas áreas você é obrigado a comprar para abastecimento, tem creches, você tem hospitais que precisam de comprar alimento, tem hotéis que tem que comprar alimento e que tem uma cesta diária de consumo, e aí tem abuso também nesses preços. A agropecuária também tentando forçar isso daí. Nós tivemos interrupção de atividade de abate agora de frangos e também de carne de porco. Então tudo isso vai ter consequências sérias no momento que a economia brasileira já patina no processo de recuperação. Isso ajudou muito a enfraquecer o governo, porque ele deixou o barco correr sem ter condição de fazer absolutamente nada, e a Petrobras vem aumentando os preços desde o mês passado por uma conjuntura internacional que o Banco Central, inclusive, levou em conta ao interromper a redução da taxa básica de juros. Agora a gente vê um núcleo de governo que não sabe o que fazer, nem em relação ao lado econômico, nem em relação ao lado político. Então agora eles estão encurralados, chantageados pelos caminhoneiros, que têm as condições piores mesmo de trabalho depois dessa escalada que nós tivemos nos preços. Agora o governo tem que apresentar um resultado até 2 horas da tarde. Os caminhoneiros já colocaram na mesa, eles só voltam a trabalhar se for publicada no Diário Oficial o fim, pelo menos ainda que seja temporário, de cobrança de PIS/COFINS. Eles não querem negociar, não tem CID, não adianta essa redução de preço que foi anunciada ontem pela Petrobras de 10% no diesel, que vai valer por 15 dias. Eles não querem esse prazo de negociação porque eles não confiam no governo e, na verdade, eles sabem que estão com a faca e o queijo na mão.